Então, a gente já teve 3 professores e agora chegou, não é, o momento da gente trazer uma professora aí de peso para trabalhar com a gente, né? Matéria de processo, matéria de previdência. Então, pessoal, vai participando, vai mandando agora, então, o seu stories, né? Professor, como é que foi essa promoção antes? A gente volta depois com a promoção. A gente vai trazer de novo essa super promoção aí dos cursos do time de elite, pelo menos 2 deles, né, os 2 últimos cursos especiais, né? Mas vamos nos preocupando também com o conteúdo, com o nosso horário. Estamos nos aproximando aqui das 15 horas, né? E a Jéssica, então, vai fazer a apresentação da nossa próxima convidada, que está entrando nesse momento, né? Porque aqui os convidados chegam na hora do show, né? Para fazer a sua apresentação, para trazer a sua pesquisa, trazer a sua realidade, né? Então, a professora Patrícia Noll é a nossa quarta participante aqui da atividade, né? Professora Patrícia, vamos ver como é que está o seu áudio aí, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Tudo certo, estamos ouvindo bem. Jéssica, com a palavra para apresentar a professora Patrícia e darmos, então, pontapé inicial nesses 45 minutos de atividade que irão se seguir, então, aí até as 15h45, muito conteúdo, fiquem com a gente. Time de elite ao vivo, quinta-feira de tarde, estamos na maratona. Olá, boa tarde, professora Patrícia. É com muita alegria que eu anuncio uma professora mulher, então, a gente teve 3 professores homens e agora a gente tem uma professora mulher com um grande peso de conteúdo processual que está em pé de igualdade com os palestrantes que vieram antes de ti. Então, obrigada por aceitar o convite. Eu fiz um currículo muito sucinto, porque a ideia também é deixar que você consiga se apresentar. Então, a professora Patrícia Noll, que conversará agora, irá ministrar a palestra dela. Ela é advogada, professora e mestra em Direito pela Universidade Federal de Caxias do Sul. Então, a professora e doutora Patrícia Noll vai conversar conosco a respeito da teoria geral do processo e o aproveitamento da prova emprestada. Tenho certeza que será uma excelente aula e desejo, então, uma boa explanação. Obrigada, professora. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, né, Rubim, querido amigo, estarmos aqui. Essa possibilidade, né, de aproveitarmos aí essas loucuras que o Rubim sempre acaba nos chamando, e a gente, por alguma razão, né, acaba embarcando nas loucuras dele de maratona de processo, porque ele tem esse ritmo, né, ele tem esse ritmo enlouquecedor, e a gente acaba sempre gostando das ideias, porque são realmente maravilhosas. Então, obrigada pelo convite, Rubim, e pela temática, né, da questão da prova emprestada, né, e a teoria geral, na verdade, né. Essa é a grande ideia, né, que a gente tem, que nós pensamos, na verdade, em trabalhar. Por quê? Porque nós trabalhamos uma ideia de que a prova emprestada, ela é uma possibilidade de ser utilizada, e aí em todas as modalidades de processo, né? E quando nós pensamos fundamentalmente na temática de hoje, né, na questão da teoria geral do processo e o aproveitamento da prova emprestada, é nós trabalharmos um pouquinho efetivamente do que seria, né, essa prova emprestada e como nós trabalharíamos essa situação para esse aproveitamento, em especial para a parte previdenciária. Por que especial para a parte previdenciária? Porque não necessariamente nós vamos ocupar a prova emprestada, a própria teoria geral do processo se aplica a todas as dinâmicas processuais, né, que venham a utilizar o Código de Processo Civil de forma subsidiária ou de forma principal, né? Mas a nossa ideia foi, dentro dos nossos exemplos aqui, trabalhar 2 situações pontuais que caracterizam muito bem, né, essa situação, esse dilema todo que nós temos, né, da questão da prova emprestada. Então, num primeiro momento, nós temos que trabalhar rapidamente, assim, para fazermos uma contextualização, a questão da própria prova emprestada, né? Ou seja, quando nós falamos em provas, nós compreendemos que
diz o próprio Código de Processo Civil, ali no seu artigo 369, né, que todo meio de prova é admitido em direito, né, e ainda diz o seguinte, desde que os moralmente legítimos, né, ou seja, todos os meios de prova, nós não vamos nos ater especificamente à questão de somente a prova testemunhal, ou somente a prova documental, ou a prova pericial, né, inspeção judicial, todas as possibilidades que nós conhecemos, né, e que não convém aqui nós trabalharmos elas de formas específicas, mas para nós lembrarmos, né, se todos os meios de prova são admitidos em direito, né, então nós temos que, para provar um direito, e aí dentro do próprio princípio da colaboração das partes, né, da cooperação processual, nós vamos utilizar tudo que for necessário e tudo que for possível para provar determinado direito. E aí entra uma grande problemática, né? Que é a questão da valoração da prova. O artigo 370 e o 371 do Código de Processo Civil vai trabalhar a questão da valoração, ou seja, que o juiz ele vai determinar as provas que ele entenda sejam necessárias a serem produzidas dentro do processo e vai indeferir de forma justificada aquelas que ele entender não sejam necessárias, né? A comprovação do direito que está sendo ali posto. Mas uma das grandes questões que vem aqui, um dos grandes debates, talvez, né, que sejam mais complexos quanto à produção da prova, é quando nós nos deparamos com o juiz trazendo méritos, né, o magistrado determinando méritos diferentes para provas, quando outros meios de provas não são suficientes ou não são possíveis de serem produzidos. E aí que gera um grande problema, aí que nasce uma das nossas problemáticas. Por quê? Porque como que nós vamos atribuir peso diferenciado às provas se o Código de Processo Civil não traz esta valoração, né, da prova? Diz simplesmente que o juiz vai determinar as provas a serem produzidas e justificadamente dizer as que não serão, mas não atribui valores diferentes, né, ou seja, pesos diferentes para determinadas provas. Essa interpretação do Código de Processo Civil, ou seja, a leitura da letra fria, né, da norma, diz que todas as provas são possíveis, mas dentro do judiciário nós temos percebido, e ao longo dos anos isso é algo que vem sendo construído judicialmente, né, pela jurisprudência, de uma forma bem mais afrontosa à letra da lei, vamos dizer assim. Por quê? Porque o judiciário tem criado, por vezes, em determinadas matérias, então, delimitando aqui dentro do campo que optamos, né, no nosso corte epistemológico hoje, a nossa delimitação previdenciária, mas a ideia é de que determinadas provas teriam maiores valores ou maior comprovação jurídica que outras. Qual a problemática disso? Nenhuma, se analisarmos que o direito vai conseguir ser comprovado, ou seja, se nós conseguirmos, os meios de provas que são valorados, né, como a prova documental, por exemplo, né? A prova documental sempre vai ter um peso maior para o convencimento do magistrado do que uma prova testemunhal. Mas isso quando nós temos a prova documental e quando nós temos a prova testemunhal, quando nós temos a possibilidade de realização de uma perícia. Qual a nossa problemática? Quando nós adentramos em determinados direitos a serem comprovados, e aí, quando nós falamos em direitos que, de uma forma contemporânea, como é o caso das aposentadorias, aconteceram há 10, 20, 30, né, anos atrás, há décadas atrás, quando foram produzidos, quando esse trabalhador, por exemplo, exerceu a sua atividade laboral numa empresa que já não existe mais, né? Como ele vai fazer essa prova contemporânea, como ele vai fazer essa prova robusta, como ele vai produzir essa prova, se ele já não encontra mais as possibilidades de reconstruir determinada prova documental. Então, aí entra a nossa problemática. E nós temos também uma questão preliminar a ser discutida aqui, né, que entra dentro deste debate, que é a questão da jurisdição ser una, né? Eu trabalho sempre com os meus alunos da pós-graduação, dentro da minha disciplina, que envolve o previdenciário e o trabalhista, né?
essa questão da jurisdição ser una. Por quê? Porque a prova emprestada, ela surge, né, dentro do Código de Processo Civil, a partir do artigo 372, quando ele diz o seguinte, que é possível, né, e diz lá, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Eis aqui o problema da prova emprestada. Primeiro, poderá ser produzido em outro processo. Pois bem, outro processo de mesma titularidade ou de titularidade diversa. Depois, quando diz que, né, o juiz poderá ali atribuir, né, o valor que considerar adequado, o que é preocupante aqui? É neste pequeno porém, neste pequeno entre vírgulas do artigo 372, é que nós encontramos as decisões judiciais que acabam vindo a restringir o aproveitamento da prova produzida em outro processo ou em outra instância judicial para determinada prova de direito num processo originário. Então, dando nome aos bois, né? Nós vamos ter um processo previdenciário, onde a gente tem que fazer a comprovação de determinado tempo de contribuição, de determinado labor, né? Aonde nós vamos comprovar que aquele trabalhador exerceu aquele período em determinada empresa, por exemplo. Certo? Só que este trabalhador não tem lá a sua carteira assinada dentro de uma contemporaneidade, não foi assinado no período correto. Tem uma assinatura extemporânea, ou ainda não teve a assinatura, né? Não foi feita a assinatura da sua carteira de trabalho, e ele tem de vir a comprovar posteriormente que exerceu atividade naquela determinada empresa ou para aquele determinado empregador. E aí, como ele vai fazer isso dentro do processo previdenciário? Ele não vai fazer isso dentro do processo previdenciário, ele vai ter de ir à Justiça do Trabalho. Fazer o quê? A declaração do vínculo ou a comprovação deste vínculo, né? Ele vai ter de fazer a construção desta prova numa instância diversa daquela onde ele vai, então, fazer a constituição do seu direito. E aí vem a teoria propriamente dita da prova emprestada. Por quê? Porque eu vou construir a minha prova, construir a comprovação do meu direito na Justiça do Trabalho e vou trazer este processo para dentro do processo previdenciário para provar, então, o meu exercício da minha atividade profissional, para provar, então, que eu trabalhei aquele período naquela empresa, certo? Então, a prova emprestada, ela seria aqui a utilização de uma decisão da Justiça do Trabalho como meio de prova na Justiça Federal ou mesmo no processo administrativo previdenciário, né? E isso acontece também na Justiça Comum, né? Por exemplo, eu quero uma pensão por morte, né? Eu quero fazer a comprovação de que uma determinada união estável existia, né? Por vezes, eu vou fazer a comprovação, essa declaração da união estável, né? Da existência dela perante a Justiça Comum. Com essa sentença que prova essa união estável, vou fazer, então, o pedido do meu benefício de pensão por morte, por exemplo, né, junto à seara administrativa ou na Justiça Federal do INSS, né, buscando comprovar que aquele vínculo existia e que o vínculo de dependente, portanto, era existente. Vejam, são várias situações aonde eu vou buscar determinada jurisdição para construir o direito em outra jurisdição. E aí surge o grande porém, né? Que é o reconhecimento e a valoração dessa prova produzida numa instância diversa para o juízo originário onde eu estou tentando provar o meu direito. E por que isso se torna um problema, né? Pois não deveria. Porque todo aluno de direito, todo estudante de direito, todo advogado já passou pelo momento de que ele estava lá na sua aula de introdução ao estudo do direito 1, certo? E aonde vem o professor e diz que o primeiro ato que nós temos que ter consciência é de que a jurisdição, ela é una. Ou seja, a jurisdição é una significa o quê? Que independentemente das instâncias diversas que nós temos, a Justiça Comum, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, ou seja, as justiças especializadas, né? Ou os âmbitos estadual, municipal, federal, diferente da justiça, administrativos ou judiciais,
que a jurisdição em si é una, ou seja, a justiça é uma só. Então, tudo deveria caminhar tal qual uma engrenagem, deveria funcionar, né? Deveria haver o encaixe, né, das decisões e da própria validade dessas decisões ao longo dos processos. Mas sabemos que não é o que acontece. E por que não é o que acontece? Pois bem, nós vamos discutir, além dessa titularidade judicial, que traz o artigo 372, a nossa possibilidade, né, de fazermos, então, a comprovação, né, através de um outro processo, tem essa possibilidade prevista no Código. E aí a gente pergunta o seguinte, mas por que nós utilizaríamos esse outro processo, né? Observado contraditório. Vejam, é uma prova como qualquer outra, só que é uma prova que já foi produzida em uma outra instância, tem a valoração, tem a chancela do judiciário para trazer a ela a validade efetiva que ela tem. Ou seja, muito mais do que um documento extrajudicial ou, daqui a pouco, um documento particular das partes, um documento judicial, uma sentença judicial, ela deveria ter a construção, né, o cunho probatório muito mais robusto do que qualquer outro meio de prova não produzido perante o judiciário, perante o contraditório, perante a construção, né, do Código de Processo Civil. E aí se pergunta o seguinte, mas e por que se aceitaria isso, né? A partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, e vejam, pessoas, 2004, né? É algo que já está bastante sedimentado, vamos dizer assim, né? Em termos de tempo de reconhecimento do processo, né? E na Emenda Constitucional 45 se trouxe a ideia da razoável duração do processo, né? Um dos princípios que deveriam trazer a eficiência processual e, fundamentalmente, a economia processual. Então, quando nós falamos em prova emprestada, os princípios norteadores da nossa utilização, do nosso requerimento para utilizar essas provas, né, para trazer essas provas à compreensão, ao entendimento do magistrado e para que ela seja valorada da forma correta, né, é justamente nós utilizarmos isso, então, os princípios da razoável duração do processo, a economia processual e a eficiência processual. Por quê? Porque nós estamos dizendo, esta prova já foi produzida. Essa prova já foi produzida dentro de um processo judicial, com o respeito ao contraditório, com o respeito às normas processuais, então, né, que ela seja aceita desta forma, como uma prova já pré-constituída. Quantas vezes não se debateu aqui, quantas vezes não se discutiu a questão de que nós traríamos ao processo determinadas provas, né, e por vezes produzimos ali um processo cautelar, um processo preparatório, meramente para a produção de uma prova que talvez não possa ser produzida posteriormente, né, pelo perecimento do direito. Mas podemos já ter essa prova pré-constituída, como, por exemplo, uma retificação de um PPP, que tem até, né, um outro palestrante que vai trabalhar especificamente essa temática. A questão também do que é previsto como prova, né, que também vai ser trabalhado pela Prof. Melissa, né, hoje ainda. Então, não me adentro tanto esses pormenores, mas o que eu quero dizer aqui é, se nós temos uma prova previamente constituída dentro de um processo, como ela não pode ser aproveitada de forma integral e absoluta, né? Ou seja, por que uma prova produzida dentro de um processo não pode ser caracterizada como uma prova plena, né? Uma prova material plenamente constituída. Quando da análise, e aí eu sugiro a leitura para vocês do recurso especial, na verdade, do ERESP 617.428, que ele é uma decisão do STJ, aonde se decidiu que a prova emprestada poderia ser utilizada também por partes diferentes, né? Ou seja, eu poderia utilizar uma prova produzida por outra pessoa, mas que, pela similaridade das condições, poderia ser utilizada como prova no direito que eu estou tentando constituir. Então, que tipo de prova seria? Por exemplo,
eu tenho um irmão mais velho que conseguiu fazer a comprovação da atividade rural dele e já tem o reconhecimento, né, dessa atividade rural dentro do judiciário. Por que eu não vou utilizar, ou mesmo dentro do processo administrativo do INSS? Por que eu não vou utilizar este processo, né, do meu irmão ali, que são as mesmas condições, é a mesma terra, o mesmo período trabalhado, a mesma situação, a diferença pequenas de períodos, né? Então, daqui a pouco o período que eu quero comprovar é um período que ele já comprovou, as provas que ele trouxe documentais, as provas testemunhais produzidas por ele, podem ser utilizadas por mim, por terem a similaridade. Por que eu não posso ocupar? Então, veio esse julgamento do STJ no sentido de dizer assim, não, mesmo que a prova tenha sido produzida por outra parte, ela ainda pode ser utilizada como prova emprestada. Então, muito se utiliza isso no processo administrativo, nas questões rurais, para justamente comprovar, né, que já se utilizei, já foi produzida que eu posso me utilizar, né? E outra questão importante, por exemplo, determinado funcionário de uma empresa entra com reclamatório trabalhista e produz uma prova que se caracteriza que determinada atividade dentro da empresa era considerada uma atividade insalubre para fins de enquadramento na aposentadoria especial, ou seja, que era uma atividade considerada, então, né, nos termos da legislação previdenciária, como uma exposição a agentes químicos, físicos, biológicos ou associação destes, né, para fins de enquadramento no tempo especial. Se eu trabalhava no mesmo setor deste empregado, se a minha atividade era a mesma que ele, ou a semelhante a ele, ou no mesmo setor, se ele já conseguiu fazer uma retificação de um PPP, ou a comprovação, né, de que aquela atividade, ela efetivamente já era insalubre, por que eu vou produzir mais uma prova pericial? Por que eu vou buscar um novo processo, né, para a produção do mesmo resultado, certo? Então, neste caso, também eu poderia buscar a minha prova emprestada, né, essa produção de prova pericial já realizada por um outro funcionário, para a comprovação de que a minha atividade, a minha exposição também se deu. Claro, o que nós temos que ter em mente aqui, né? A questão de que deve haver condições similares, né? Deve haver conexão entre o que eu estou querendo comprovar e o que a pessoa comprovou, certo? Então, nesta situação, nós vamos conseguir fazer a prova, né, das duas, utilizando a prova emprestada nesse sentido. Mas a discussão da prova emprestada, nessa questão dos documentos e tudo mais, ela se tornou muito mais latente, e aí vem efetivamente os dois exemplos que nós temos aqui, que eu selecionei para nós discutirmos um pouco essa questão da prova emprestada, fundamentalmente na utilização previdenciária, né? Ou seja, verificamos que o entendimento do STJ é no sentido da possibilidade, mesmo que as partes sejam diferentes. Verificamos que o Código de Processo Civil nos permite a utilização da prova emprestada, ok? E aí veio a discussão entre os tribunais. A Turma Nacional de Uniformização, a TNU, tinha um posicionamento acerca, né, do aproveitamento de determinada prova processual previdenciária, e o STJ tinha um entendimento diverso. Dos entendimentos diversos acerca, né, dessa valoração da prova ou dessa utilização da prova, surgiu o PUIL 293 perante o STJ, que é um pedido de uniformização de interpretação de legislação, né? E o PUIL 293, ele teve o julgamento, e foi um julgamento que eu acompanhei pelo IEPREV como amicus curiae, né, no sentido de trabalharmos, né, a discussão disso, e os institutos todos estavam ali trabalhando essa discussão, porque o que nós queríamos trazer, né, como meio de prova? Vocês sabem que nós temos o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, de 91, que diz, né, a questão da prova previdenciária, que deve haver sempre o início de prova material.
E o que é o início de prova material? Bom, aí a gente vai dizer assim, qualquer documento, se nós vamos pelo Código de Processo Civil, qualquer meio de prova admitido em direito é o início de uma prova material. Mas o que seria uma prova material? E aí nós fomos aos longos dos anos, e aí nós temos uma discussão que já ultrapassa 2 décadas, né? Já ultrapassa 20 anos de discussão sobre o que seria esse início de prova material. Desde que criada a 8.213, vejam, 1991, já se criou, né, dentro da interpretação doutrinária e da interpretação judicial, a discussão acerca do que seria essa prova. E aí o PUIL dizia o seguinte, a tese, né, que foi discutida dentro do PUIL era o seguinte, que se uma sentença trabalhista seria suficiente, seria início de prova material para se provar determinado vínculo para fins previdenciários. Né? Ou seja, esse trabalhador, então, adentrou a Justiça do Trabalho, buscou a sua declaratória de vínculo ou buscou ali o seu reconhecimento da sua atividade desenvolvida perante determinado empregador para fins de comprovação de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. E a discussão era, essa decisão trabalhista, ou seja, pessoas, uma sentença trabalhista transitada em julgado que reconhecia que este trabalhador, de fato e de direito, exerceu aquela atividade profissional perante aquele empregador naquele dado período. Se esta sentença valeria para fins previdenciários como início de prova material. Aí nós começamos a revisitar toda a questão não apenas da prova emprestada, mas a questão da valoração, a questão da discussão de como pode uma sentença produzida perante a justiça, perante um contraditório, perante a validação de uma jurisdição una, não ser reconhecida pela Justiça Federal ou pelo próprio INSS no âmbito administrativo. Como uma decisão judicial não é tratada como com a plenitude de uma coisa julgada. Essa foi a discussão do PUIL 293. E o que no PUIL 293 se decidiu? A tese firmada foi a seguinte, a sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material para fins do artigo 55, parágrafo 3º da 8.213, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação previdenciária. Vejam bem, quais os poréns da tese fixada no PUIL? Ela nos limita num tamanho, porque ela vai dizer o seguinte, né? Primeiro, a sentença trabalhista homologatória de acordo. E aí, pessoas, vem um grande problema do processo trabalhista, que é a situação de como as decisões trabalhistas são constituídas. E aí vem o porquê que a prova emprestada, ou seja, a prova pré-constituída dentro, né, de um processo trabalhista, não serve como início de prova material e, portanto, como uma prova emprestada com a chancela de coisa julgada perante uma outra instância. Na Justiça do Trabalho, diferentemente da Justiça Federal, nós temos, né, e da Justiça Estadual, por competência delegada, né, nós temos a possibilidade da figuração de uma decisão a partir de meios probantes que não são considerados na sua força, vamos dizer assim, nas outras esferas. Veja bem, na Justiça Trabalhista existe, né, a revelia, que vai constituir uma sentença que reconhece um vínculo mesmo que o empregador não venha ao processo. Vai existir a confissão ficta, que é quando, por exemplo, também o empregador traz um preposto que diz desconhecer os fatos ou desconhecer exatamente como se deu aquela prestação laboral, ou ainda qualquer situação nesse sentido. E aí você vai dizer o seguinte, bom, a prova testemunhal dentro da Justiça do Trabalho, ela goza de uma plenitude de prova
que não tem o mesmo reconhecimento, a mesma força, a mesma integralidade, né, nas outras esferas. Por quê? Porque a Justiça Federal entende, e aí pela interpretação do artigo 55, parágrafo 3º, de que a prova material, ela não serviria exclusivamente à prova testemunhal, muito menos ainda a revelia ou a confissão ficta, né, que teriam, vamos dizer assim, força probante menor ainda. Aí o que acontece? Quando é produzida uma sentença homologatória de um acordo, ou seja, quando as partes vão perante a Justiça do Trabalho e, em estando lá, fazem um acordo para reconhecer aquele vínculo, é uma situação, né? Ou seja, o empregador vai lá e diz, eu reconheço o vínculo, eu reconheço que existiu efetivamente essa prestação laboral, né? É uma situação. Agora, quando o acordo é feito sem o reconhecimento de vínculo, por exemplo, né? Existem os acordos trabalhistas onde se diz, não, encerramos a demanda aqui, né? Não reconheço o vínculo, não reconheço a prestação laboral, não reconheço nada, né? E vou pagar esse valor aqui, mas não estou reconhecendo nada e é tudo indenizatório, inclusive. Se as verbas forem declaradas em acordo como todas indenizatórias, não há como nós usarmos este processo para fins de comprovação de tempo para aposentadoria na esfera federal ou administrativa ou estadual por competência delegada num processo previdenciário. Então, qual o cuidado que nós temos que ter na produção da prova que vai ser utilizada como prova emprestada? A prova, para ela ter fins probantes pela decisão do PUIU 293, primeiro, ela deve ser contemporânea, né? Ou seja, ela deve ter sido produzida a partir de testemunhas ou documentos ou situações que sejam contemporâneas, que sejam da época da prestação laboral. E aí muito se discutiu a partir do PUIU 2913, que ficou um vácuo de interpretação a partir dessa decisão, que foi a seguinte situação. Isso restringe o fato de que as reclamatórias trabalhistas teriam, para fins de comprovação previdenciária, né, para serem utilizadas como prova emprestada de efeito probante propriamente dito, teriam de ser realizadas dentro da prescrição bienal, né? Ou seja, do encerramento do contrato de trabalho, né? Aquele prazo de 2 anos para buscar os últimos 5, né? Que nós temos dentro da prescrição trabalhista. Isso seria contemporâneo ou a ação declaratória seria suficiente, né? Porque a ação declaratória ela já foi interpretada pelo STJ como imprescritível. Então, na realidade, nós não temos, né? Prazo, não existe a decadência do direito de buscar uma ação declaratória para fins de comprovar um período laborado. Mas e aí? Eu vou comprovar, eu vou comprovar e vou fazer um quadrinho e pendurar na minha casa, porque qual o valor que vai ter para fins de aposentadoria? Qual o valor que vai ter para eu provar aquilo que eu estou buscando provar, que é o meu labor, que é a minha atividade profissional para fins de aposentadoria dentro de um outro processo? Diante dessa questão toda, né, ou seja, o PUIU 293 ele foi julgado, ele fixou essa tese, né, de que a sentença homologatória vai servir como início de prova material para fins previdenciários, ou seja, ela será uma prova emprestada com fins probatórios propriamente ditos, se ela trouxer inícios, né, de comprovação de que aquele trabalho desempenhado ocorreu de forma contemporânea. E aí, a gente disse assim, bom, o 293 teve essa decisão, ele teve um apego exacerbado na situação toda da prescrição ou não, metade do debate do julgamento do PUIU 293 se ateve à questão da prescrição, que acabou não restando, né, não estando contido na ementa da tese fixada, mas fica muito claro nos termos da contemporaneidade da prova, né? Mas aí surgiu essa dúvida, né, de quando e o que serve de prova.
Aí, não satisfeitos com o PUIU 293, nós temos hoje o tema 1188 do STJ, que, inclusive, teve o seu julgamento realizado, pautado na data de ontem, mas nós ainda não temos a íntegra da decisão, e aí é muito ingrata a vida, né? Porque eu escolhi justamente esse tema para falar sobre ele hoje, e nós não termos ainda a possibilidade de trabalhar, né, o entendimento do tema 1188 do STJ, que trata basicamente de uma reanálise do PUIU 293. Por quê? Qual foi a tese submetida no 1188? Definir se a sentença trabalhista, assim como a anotação na carteira de trabalho e demais documentos dela decorrentes, constitui início de prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço. Vejam, pessoas, como é desgastante a situação da análise pelo STJ, novamente no tema 1188, porque aí vem a questão da prova, da valoração da prova como um todo, né? Porque se a carteira de trabalho de um trabalhador não é uma prova de que ele exerceu aquela atividade profissional, o que prova que esse ser humano trabalhou, né? Porque se a carteira de trabalho, que é o documento formal, criado, né, em termos trabalhistas, para que esse trabalhador pudesse comprovar que laborou em determinada atividade, né, para determinado empregador, se a CTPS não é meio probante, o que é meio probante? Né? Então, isso que se discutiu no 1188, ou seja, até que ponto a carteira de trabalho de um trabalhador tem cunho probatório efetivo, né? Ou seja, tem condições probatórias efetivas, né, de fazer a comprovação daquele tempo para fins previdenciários. E aí se discute também a sentença trabalhista. E a ideia do tema 1188, diferentemente do PUIU 293, era adentrar na sentença trabalhista como um todo, e não exclusivamente na questão homologatória. Mas vejam como a discussão ela se dá em algo que não tem o que discutir. Por que eu digo isso? Vejam, queridos, se eu tenho, né, uma sentença trabalhista que reconhece determinada atividade profissional, que reconhece que eu trabalhei em determinado período, que se tem uma decisão condenatória da empresa ao pagamento de determinadas verbas rescisórias, né, e remuneratórias que tenham ficado, porventura, perdidas ao longo da atividade, né? Se eu vou reclamar justamente o pagamento dessas verbas remuneratórias. Sobre elas vai incidir a contribuição previdenciária. Uma vez que a contribuição previdenciária incida e seja revertida, eu não tenho mais o que discutir a questão previdenciária. Por quê? Porque a contribuição previdenciária vertida é tempo de contribuição. Fato gerador, contribuição, plenitude. Eu não tenho o que discutir, né? Então, é óbvio que o tema 1188 acaba por querer rediscutir poucos meses após o julgamento pelo próprio STJ do PUIU 293, né, que apenas reafirmou o seu posicionamento sobre o posicionamento da TNU. Na verdade, o PUIU 293 serviu para isso, para o STJ dizer à TNU que o entendimento dele é que era valoroso como prova. E agora, sim, o STJ se debruça sobre, né, se debruçou ontem, então, sobre o 1188 no sentido efetivo de dizer não. Então, vamos ver, né, o que efetivamente vai valer como prova para fins de início de prova material ou de prova plena, ou seja, qual a valoração da prova produzida dentro da Justiça do Trabalho para fins de comprovação de tempo de serviço, contribuição, para fins previdenciários, seja na seara administrativa, seja na seara judicial, né? Então, a discussão do 1188, na verdade, é o que vai nos definir. Mas todas essas questões, né, e aí, já quase esgotando o meu tempo, né, que nós poderíamos discutir tanto o PUIU 293 como o 1188 na sua plenitude, ambos, né, pela enormidade de questões que estavam ali pautadas, né,
e o quanto isso ainda vai repercutir, né? Não apenas nas questões das atividades insalubres, das questões das aposentadorias rurais, como também das aposentadorias convencionais, né? Quando da comprovação de determinado tempo de contribuição de qualquer trabalhador. Não apenas, né, se provar que ele trabalhou em determinado local, mas se teve exposição a agentes nocivos, se foi rural ou não, a prova produzida por outro membro da família. Então, a prova emprestada, ela é hoje um meio de prova, mas que acaba sendo um tanto quanto tímida, né? Diante da possibilidade que o Código de Processo Civil abriu, vamos dizer assim, uma margem que foi utilizada pelos julgadores, pelo judiciário, no sentido de dar a valoração da prova, atribuir valor à prova, como entender mais pertinente, que particularmente eu acho, e aí indo para as minhas considerações finais mesmo, né? Eu acho que aí nós chegamos em alguns pontos, né, muito importantes quanto à questão da prova e do processo civil como um todo, né? A insegurança jurídica. Como nós temos hoje, né, como você explica para um cliente, como você explica para uma pessoa que determinada prova produzida por ela vale, né, por exemplo, vale para o seu irmão, produziu o rural, foi lá, comprovou que trabalhava naquela atividade, né, com as mesmas provas, aí com o mesmo talão do produtor, com a mesma matrícula, com as mesmas notas fiscais, com as mesmas testemunhas, você vai produzir prova para o irmão dessa pessoa e o INSS não reconhece. E aí você vai para o judiciário e o judiciário, por vezes, também emite decisões conflitantes, né? E aí você diz assim, as provas produzidas, né? E fundamentalmente isso acaba acontecendo ainda mais quando são advogados diversos, né? Advogados diferentes buscando a implementação de direitos para membros da família. E aí você vê o seguinte, teve um advogado que foi lá e conseguiu, né? Aí eu vou lá, eu consigo. Aí o outro irmão vai lá e não consegue. Por que essas provas são as mesmas, né? O que foi feito ali erroneamente, né? O que veio a construir uma decisão conflitante? Se as provas perante o judiciário deveriam ter o mesmo valor probante, deveriam ter a mesma situação de reconhecimento, né? Então, a nossa insegurança jurídica, ela vem de um judiciário que tem decisões conflitantes perante os seus próprios tribunais. Haja vista a enormidade de pedidos que nós temos de uniformização de interpretação de legislação, né? O PUIL, as repercussões gerais, os recursos repetitivos, o que são todas essas, os IRDRs, né? O que são todas essas modalidades recursais? Nada mais, nada menos do que lutas processuais, onde nós tentamos demonstrar ao tribunal que ele está proferindo decisão, que nós temos que entrar, eu sempre digo isso, né, e entre os processualistas nós costumamos rir sobre isso, né, a questão do direito canônico, né, de você distribuir determinado processo e você rezar para cair na vara A ou na vara B. Por quê? Porque na vara A você sabe que o juiz tem este posicionamento, na vara B não tem, então você vai ter que produzir outro recurso, vai ter, né? Essa instabilidade, ou seja, a pessoalização das decisões a partir do que eu gosto muito da frase da prof. Jane Berwanger, né, que ela diz mas eu entendo que, né, eu acho que é uma expressão maravilhosa, porque maravilhosa para explicar o inexplicável, né, que é como nós podemos ter decisões tão conflitantes, a valoração da prova de forma tão conflitante, né, a possibilidade de nós utilizarmos meios de economia, eficiência, colaboração processual, né? E aí sim, claro, quando nós falamos muito mais do que isso, né, a razoável duração do processo, em termos de processos que duram hoje, às vezes 5, 10 anos para chegarem ao fim, né? No entendimento de uma decisão, de um recurso repetitivo, de uma repercussão geral, por exemplo, né? Quantos são os processos que nós demoramos anos para ter uma decisão?
E aí, quando nós temos a possibilidade da utilização da prova emprestada como um meio de agilizar o processo, né, e de entregar efetivamente o direito de uma forma mais célere, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais plena, né, para que seja usufruída, porque isso eu tenho muito claro, ainda das aulas que eu tinha, né, do saudoso Ovídio Batista, porque ele dizia isso, ele dizia, o direito que tarda não é direito, né? Porque o direito, ele tem um tempo para ser exercido, um tempo para ser aproveitado, e um tempo para ser gozado, então, por essa pessoa que busca o direito. E aí entra numa outra tese que agora finalizado, né, e o professor Rubim, assim como eu, terminando o doutorado, a gente sempre diz isso, né? Terminamos o doutorado e vamos dar um tempo. Não, nós não damos um tempo, a gente já busca logo um pós-doc, né? Algo para continuar se incomodando, porque a gente se adaptou a isso. E dentro desses meus estudos de pós-doutoramento, eu tenho a tese do direito justo, que é algo que eu acho muito bacana e que envolve efetivamente também essas questões todas, né? Das valorizações das provas, a utilização dos direitos, as teses conflitantes, né? A eficácia da prestação jurisdicional, né? Até onde o judiciário se torna efetivo, até onde o judiciário se torna efetivamente efetivo, né? Que é redundante, mas é muito real, né? Porque até onde nós temos a construção do direito justo a partir daquilo que nós podemos promover. Então, eu vejo que a nós processualistas, né, independentemente da área que a gente atue, eu atuo no previdenciário e no tributário, né, como advogada, mas como professora, eu gosto muito da questão dessas interfaces dos direitos, né? E justamente para quê? Para nós podermos comprovar aquilo que pode ser construído, aquilo que pode ser melhorado, e aos processualistas cabe exatamente isso, né? Nós buscarmos cada vez mais, cada vez de forma mais veemente, de forma mais teimosa, por que não dizer assim, a construção do direito a partir daquilo que o próprio direito nos permite. Né? Então, se nós temos o Código de Processo Civil nos permitindo a prova emprestada, se nós temos a possibilidade, né, dentro da teoria geral das provas, de produzir provas que sejam todas as admitidas em direito e dentro daquilo que é admitido, nós levarmos a realidade das pessoas, né? E não apenas o cunho processual, porque o que está no processo é uma verdade formal. O que nós queremos construir a partir do processo é a verdade real. Então, que não nos seja tirada essa possibilidade por manobras processuais desnecessárias, né? Que a valoração da prova seja dada a qualquer prova e que, se for ela a prova emprestada, pois que assim seja, né? Que nos permita, então, a utilização da melhor forma de todos os meios de prova. Bom, queridos, dentro do meu tempo regulamentar, né? Espero ter colaborado brevemente com a parte que me cabia aqui. Deixei no material ali também o meu Instagram, que é só o meu @patricianol_ ali, para quem quiser ir lá. A gente está sempre disposto, qualquer dúvida, né, professor Rubim? A gente tarda em responder às vezes, mas respondemos. Então, estamos sempre à disposição de todos. E, de novo, obrigada pela oportunidade dessa tarde processual, dessa maratona, porque nem só de maratonas de corrida vivemos, né? Temos maratonas de processo também, achei demais isso. Exatamente. Então, muito obrigada, professora Patrícia, pela exposição. Obrigada por trazer esse tema que é tão importante. Aí eu estava ouvindo a sua fala, né, falando que a vida é ingrata por conta do tema, né? Então não se imaginava, mas foi excelente a sua fala, é importante para nós advogados, sobretudo para quem atua, né, em previdenciário, a questão da valoração da prova. A gente fica muito satisfeito. Agradecemos a sua participação, então, ia perguntar a respeito do material, mas já dissesse, então, que fica disponível, e aí, então, peço que a senhora repita o seu @ para que o pessoal consiga lhe acompanhar também. Só meu nome mesmo, Patrícia Noll, o NOLL, _,
estou lá. Qualquer dúvida, gritem. Então tá, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde.